Olá, pessoal! Hoje nós estaremos conversando sobre o padrão fachada e sobre como é que funciona esse design. O padrão fachada fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um sistema. Fachada define uma interface de nível superior que torna o subsistema mais fácil de usar. Então, justamente esse conjunto de interfaces se refere a um conjunto de objetos. Por exemplo, nós temos vários objetos que, instanciados de determinada forma, vão realizar alguma tarefa. Eles têm a sua interface, só que sempre nós temos, o usuário tem que colocar cada uma das atribuições de acordo. Logo, o padrão fachada vai fazer um padrão de interface para facilitar que o nosso usuário realize determinada ação com um conjunto de objetos. É mais ou menos isso. É aquela questão até do plugin. Muitas vezes nós temos plugins na tomada de que não vão funcionar naquela tomada porque o encaixe é diferente. Logo, nós temos um adaptador. Então, com esse adaptador, nós conseguimos acessar a energia e fazer com que a nossa máquina funcione naquela tomada. O padrão fachada é justamente isso. Ele vai verificar a interface do sistema, a interface que o usuário quer utilizar e juntar as duas coisas, fazer uma adaptação para que os dois consigam realizar suas tarefas de uma forma simplificada, fácil de utilizar, principalmente para a parte do usuário. E aqui nós temos um problema que eu vou estar deixando aqui com vocês. Neste problema, vamos supor que nós, né, depois que se formar, né, são desenvolvedores e tudo mais, cada um aqui vai ter um quarto para assistir TV dentro da sua casa, um quarto como esse. Olha que sonho. Isso daí já não é problema, é solução, né? Mas neste quarto de TV, nesse cinema em casa, vocês devem ajustar, antes de assistir o filme, vocês devem ajustar a questão da luminosidade do ambiente. Vocês vão ter que colocar o ângulo da televisão de uma forma com que as pessoas consigam assistir e que não seja prejudicial para a vista. Depois, vai ter que realizar a questão de ligar a pipoqueira e escolher o filme, colocar o CD e só depois vocês vão conseguir assistir um filme na plenitude. Vocês não conseguem assistir um filme sem realizar essa sequência de passos aí que eu falei. Então, aqui nós temos neste problema, para cada um dos objetos que eu falei, nós vamos criar uma classe para instanciar esses objetos. Então, vai ter a questão da tela, da televisão, da pipoqueira, das luzes, o projetor, o CD, o DVD. Hoje em dia nem tem CD e DVD, né? Tem mais questão da internet mesmo, de vocês terem uma assinatura, mas enfim, né? Vamos supor que é assim mesmo. Um amplificador para poder ouvir bem a questão do som. Então, tudo isso vocês vão ter que ajustar no seu sistema. E óbvio que nós temos uma forma gambiarra de se fazer e a forma correta de se fazer, né? Na forma gambiarra de se fazer, vocês vão colocar a pipoca, vão ligar a pipoca, vão colocar para realmente começar a cozinhar a pipoca, depois vão ajustar as luzes, a tela e tudo mais. Todos esses passos vão ser colocados dentro do main. Imagina se alguém entra no main e deleta um desses passos. Não vai ser legal isso, né? Então, justamente por isso que essa sequência de passos pode se tornar uma interface. Porque nós temos uma interface para ligar todo o nosso sistema e também para desligar. Se eu comecei desligando as luzes, ligando o televisor, quando finalizar o filme, eu vou ter que desligar ou acender as luzes e desligar o televisor, fazer todos os passos ao contrário, toda essa sequência de passos ao contrário. Por isso é uma forma gambiarra de se fazer. O ideal é nós termos uma fachada, termos uma interface, um padrão fachada de se fazer, de se implementar, tá bom? E aí, o que acontece? Nós temos aqui o nosso padrão fachada, em que nós vamos criar uma classe para todos os objetos, o amplificador, o DVD e todos os outros. E após isso, nós vamos chamar esses objetos no nosso main. E vamos chamar também
a nossa interface, que seria esse Home Theater Facade, que é o cinema no padrão fachada. E esse padrão fachada vai receber todos os nossos objetos instanciados, ajustar eles para iniciar o filme e depois para finalizar o filme, tá bom? Mas o que tem, afinal de contas, nesse Home Theater Facade? Vamos lá. Nós temos todos os objetos instanciados aqui, né, dentro do nosso construtor também. E dois métodos, um para iniciar o filme e o outro para finalizar o filme, onde nós vamos chamar os métodos do nosso amplificador, por exemplo, do nosso DVD também, e nós vamos conseguir iniciar um filme, assistir o filme, após todo o filme ser concluído, nós vamos conseguir finalizar o filme e colocar todos os equipamentos desligados da forma correta, desligar eles na sequência e na forma correta, certo? E aí nós vamos chamar esses dois métodos, que é tanto para iniciar o filme, Watch Movie e End Movie, dentro do nosso menu. Mas então, vamos lá, finalmente vamos procurar, né, assistir o nosso filme e ver como é que vai ser. Deixa eu ver. Java C Home Theater Test Drive. Java Home Theater Test Drive. Pronto, ele colocou aqui. Prepare-se para assistir um filme. Amplificador, top 1 ligado. Primeiro ele liga o amplificador. Depois o amplificador configura o reprodutor do DVD. Depois ele vê a questão do som, do volume, do DVD. E após isso, ele, quando finaliza o filme, né? Nós vamos assistir o Marvel, Os Vingadores. Marvel me patrocine, tô brincando. E aqui nós vamos fechar o filme, quando o filme está... o cinema vai fechar, né? Porque o filme acabou de finalizar. Então, vai ter que desligar o amplificador e desligar o DVD, fazer todo o processo para retirar o DVD e fazer tudo da forma correta, sem estragar o equipamento. Então, perceba que com duas interfaces nós conseguimos fazer uma série de atividades por conta do nosso querido padrão facade, certo? Ou o padrão fachada. E já aproveitando que a gente está aqui no código, todos esses objetos que eu comentei aqui, vocês podem descomentar, porque no desafio de vocês, vocês vão ter que realizar esse cinema com todos os objetos. Então, vocês vão descomentar esses objetos aqui, vão criar classes, assim como o Amplifier e o DVD Player, vocês vão criar classes para cada um desses objetos, certo? Que estarão instanciados. Aqui vocês podem descomentar, aqui também podem descomentar, e fazer com que esse código rode com todos esses objetos que estão aqui presentes, só que descomentados no caso, tá bom? Para que o nosso padrão fachada, nossa interface fachada fique ainda mais rica, certo? Bom, aqui no desafio eu já falei para vocês, vão ter que arrumar também a questão, implementar cada uma das classes presentes ali no código e também ajustar a questão do Home Theater Facade com todas aquelas classes sendo chamadas dentro do nosso construtor, né? A resposta final deve ser conforme o slide. Então, aqui no slide ele fala pipoqueira pipocando, depois pipoca pipocada no pipoqueira, luzes do cinema 10%, tela do cine para baixo, amplificador top online ligado. Então, cada uma das ações, vocês vão ter que imprimir alguma coisa, imprimir essas frases de acordo com o que for solicitado. Se vocês colocaram as luzes do cinema a mais de 10%, a 20%, então imprime 20%, né? E faça um atributo de acordo ali para aquela classe do cinema. E aqui está a finalização do nosso código, né? Que deve estar dentro do terminal. E alguma das vantagens para nós estarmos utilizando, passando a utilizar esse padrão fachada. O padrão fachada precisa, assim,
procura simplificar e unificar uma grande interface ou um conjunto complexo de interfaces. Perceba que nós tínhamos uma interface para a pipoqueira, uma interface para o DVD, mas ele vai unificar todas essas interfaces em uma só. Uma fachada desacopla um cliente de um subsistema complexo. Então, se você tem um subsistema extremamente complexo, a fachada vai simplificar para você. Implementar uma fachada requer que compunham a fachada com os seus subsistemas e usar delegação para executar o trabalho da fachada. Você pode implementar mais de uma fachada por um sistema e uma fachada envolve um conjunto de objetos para simplificar. Nesse caso, a gente implementou somente uma fachada e podemos perceber que nós temos mais de 2, 3, 4, podemos colocar N objetos dentro da nossa fachada. Isso é ótimo, porque em um sistema extremamente complexo, nós conseguimos enxutar, simplificar e deixar ele mais acessível para o nosso usuário, certo? Então, é isso, pessoal. Curtem, compartilhem, façam o dever de casa. E o código que eu mostrei aqui em aula está no link do meu GitHub. Me segue lá no GitHub e me acompanhe, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos!